Fala, comando! Vamos juntos resolver essa questão de física que caiu no concurso da SpaceX. Vamos lá. Dois recipientes de mesma forma e tamanho são feitos do mesmo material e têm o coeficiente de dilatação volumétrico igual a γr, ok? Pausa a leitura aqui e nós já vamos trazer esses dados, que é o seguinte. Como eles possuem a mesma forma e tamanho, consequentemente, o volume do recipiente 1 é igual ao volume do recipiente 2, que é igual a V, ok? Esses recipientes são feitos do mesmo material. Consequentemente, γr1 é igual a um γr2, que é igual a γr. Beleza? Um deles está completamente cheio de um líquido A, com coeficiente de dilatação real igual a γA. Então, vamos supor que esse seja o primeiro recipiente que está cheio por um líquido A, ok? E o outro está completamente cheio de um líquido B com coeficiente de dilatação real igual a γB. Então, esse é o segundo recipiente com o líquido B que também está completamente cheio. Pensa comigo, se o recipiente está completamente cheio por aquele líquido, é porque o volume do recipiente é igual ao volume de líquido, beleza? Mas esses recipientes, eles apresentam o mesmo volume. Consequentemente, o volume do líquido A é igual ao volume do líquido B, que é igual ao volume do recipiente, que é igual a V, ok? Então, resumindo, eu posso trazer esse adicional que V também é igual ao volume inicial do líquido A, que é igual ao volume inicial do líquido B. Beleza? Então, nós paramos aqui a nossa leitura. Vamos lá. Em um determinado instante, os dois recipientes eles são aquecidos e sofrem a mesma variação de temperatura. Novamente, mais uma pausa. A variação de temperatura no recipiente 1 é igual à variação de temperatura no recipiente 2, que é igual a delta θ. Ok? Devido a esse aquecimento, 1/10 do volume inicial do líquido A transborda e 1/8 do volume inicial do líquido B também transborda. Beleza? Pensa comigo. Eu tenho aqui um recipiente composto por seu material, obviamente, e dentro dele nós temos líquidos, ok? Quando eu forço um aumento de temperatura naquele recipiente como um todo, ok? O recipiente ele vai dilatar, consequentemente, vai apresentar um acréscimo no seu volume, beleza? Vai apresentar um ΔV de acréscimo e também o líquido ele vai dilatar, apresentando um acréscimo de ΔVA e ΔVB, ok? Pensa comigo. Inicialmente eles possuem o mesmo volume, beleza? Após esse adicional de temperatura, esse aumento, esse aquecimento, fugiu a palavra, só não vai ocorrer transbordamento se o quê? Se o acréscimo de volume do recipiente for igual ou superior ao acréscimo de volume que o líquido vai adquirir, ok? Agora, se o contrário ocorrer, o acréscimo de volume do líquido for superior ao acréscimo de volume do recipiente, é aí que entra a ideia que vai ocorrer um transbordamento, ok? Então, com essa explicação, nós chegamos à seguinte conclusão. O volume transbordado ele vai ser encontrado como a diferença entre o acréscimo de volume do líquido menos o acréscimo de volume do recipiente, beleza? Então, vou trazer essa informação para cá. O volume transbordado no recipiente 1, ele vai ser calculado como um ΔV do líquido A, ok? Já que é o primeiro recipiente, menos um ΔV do recipiente 1, mas esse recipiente 1 possui as mesmas características que o recipiente 2, então vou chamar simplesmente por ΔVR. Ó, combinado? Esse volume transbordado no primeiro recipiente, ele é igual, daqui do enunciado, a 1/10 do volume inicial do líquido A. Mas o volume inicial do líquido A é igual a V. Então, essa diferença aqui vai ter que ser igual a V dividido por 10.
ok? De modo semelhante para o segundo recipiente, nós vamos ter o seguinte, que o volume transbordado no recipiente 2, ele vai ser encontrado como sendo um ΔVB menos um ΔV. Espera aí que aqui eu errei o delta, ó, menos ΔV R, que isso vai ser igual a V sobre 8. Tudo bem? Então, daqui ele fala o seguinte: com relação a essa situação exposta, podemos afirmar que é verdadeira a seguinte relação. Vamos lá. Aqui eu tenho equações que envolvem coeficientes de dilatação e constantes. Não aparece Δθ, não aparece volume, não aparece mais nada, beleza? Então nós vamos ter que explorar essa questão do acréscimo de temperatura que vai ocasionar um transbordamento e chegar a alguma dessas equações, beleza? Nós já criamos essas duas equações que era o segredo desse problema, que é que o volume transbordado vai ser calculado como essa diferença apresentada, beleza? E como é que a gente calcula esse ΔV, beleza? Esse acréscimo de volume após um aumento de temperatura dado por Δθ. Aí isso você teria que lembrar lá dos livrozinhos de Física 2, ok? Que ΔV ele vai ser calculado como um gama vezes o volume inicial vezes um Δθ, ok? Então, substituindo aqui nessa primeira equação, eu vou ter o seguinte: ΔVA, como é que eu vou calcular? Vai ser gama A, que vai multiplicar o volume inicial do líquido A, que também é igual a V, vezes Δθ, menos a variação de volume do recipiente, vai ser o gama R, vezes seu volume inicial, vezes Δθ, tudo isso igual a V sobre 10. Ok? Pausa aí. Nós vamos fazer a mesma coisa para essa equação aqui abaixo. Como que eu calculo esse acréscimo de volume do líquido B? Vai ser igual a um gama B, que vai multiplicar o seu volume inicial, que é igual a V, vezes Δθ, menos gama R, vezes V, vezes Δθ. Tudo isso vai ter que ser igual a V dividido por 8. Ok? Então, vamos continuar. Observe que eu tenho em comum aqui acima V vezes Δθ. Aqui a mesma coisa. Então, vou colocar em evidência esses fatores, beleza? Se eu coloco V vezes Δθ em evidência, eu vou ficar aqui dentro do parêntese com o quê? Com gama A menos gama R, ok? Tudo isso vai ser igual a V sobre 10, beleza? Então veja que aparece volume do lado esquerdo e volume do lado direito. Já consigo simplificar algo, beleza? Para aí, vamos fazer essa mesma coisa aqui no denominador. Vou colocar V vezes Δθ em evidência, ficando assim com, presta atenção, gama B, entre parênteses, ok? Menos gama R, tudo isso igual a V sobre 8. E aí, estão vivos até essa etapa? Vai ficar fácil, vai acompanhando. A pior parte já foi, que era em relação ao volume transbordado, beleza? Então simplifica esse volume V com esse outro, beleza? E nós sabemos o seguinte: esse Δθ que a gente consegue isolar nessa equação acima, ele é igual ao Δθ da equação abaixo, beleza? Então eu vou isolar esse Δθ aqui acima. Δθ ele vai ser igual a 1 sobre 10, que vai multiplicar gama A menos gama R, ok? E abaixo, Δθ vai ser igual a 1 sobre 8, que vai multiplicar gama B menos gama R. Tudo bem? Fazendo a igualdade entre essas igualdades para Δθ, obviamente, já que representa a mesma variação, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que 1 sobre 10 vezes gama A menos gama R tem que ser igual a 1 sobre 8 vezes gama B menos gama R. Vamos dar uma pausa aqui.
beleza? Observe que eu só tenho aqui coeficientes de dilatação e constantes, mas vamos analisar as alternativas para saber qual deles eu vou colocar, vou deixar de modo isolado, ok? Vamos analisar. Veja que nas alternativas nós temos γA e γR de modo isolado, beleza? Então vamos analisar qual fica mais fácil da gente isolar nessa equação. Se eu faço meio pelos extremos, ok, eu fico com o seguinte, que 8 vezes γB menos 8 vezes, faltou colocar a constante, γR, vai ter que ser igual a 10 vezes γA menos 10 vezes γR, ok? Vou fazer o seguinte, eu vou isolar γR, beleza? Vou passar esse 10 vezes γR para o lado esquerdo e 8 vezes γB para o lado direito, ficando com o seguinte, 2 vezes γR, ok? Vai ter que ser igual a 10 vezes γA menos 8 vezes γB, ok? Isolando γR, nós vamos chegar à conclusão que γR ele é igual a 5 vezes γA menos 4 vezes γB. Então, se a resposta correta for γR isolado, nossa resposta seria essa que nós estamos representando aqui na tela, beleza? Mas se a resposta correta for em relação a γA isolado, como que seria a solução? Se a gente isolar γA nessa expressão, nós ficaríamos com γA igual a 1/5 de quem? De γR mais 4 γB, beleza? Então isso aqui seria γR dividido por 5 mais 4/5 de γB, ok? Então é uma dessas respostas, a gente vai procurar lá entre as opções, se liga. Vamos começar com γR. γR igual a 5 vezes γA menos 4 γB. Vamos ver se a gente consegue essa expressão. γR igual a 5 vezes γA menos 4 γB. Observe que a gente já identificou aqui essa opção na letra D, ok? Então, até o momento essa é a nossa resposta. Não pode existir mais de uma correta, beleza? Então já podemos, resposta letra D. Mas só para confirmar, observe o seguinte, γA isolado, beleza? Ele é γR sobre 5. Vamos ver se aparece pelo menos uma opção com essa expressão. γR sobre 5. Observe que não aparece, beleza? Nem na letra A, nem na B, nem na C. Então, nossa resposta para essa questão vai ser letra D. Ok, pessoal? Então, é isso. Vocês têm que se atentar aos detalhes, ok? A parte mais complexa para essa questão é que você saiba como calcular o volume transbordado, beleza? Então, é isso. Espero que tenham compreendido toda a resolução e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço.